Segunda parte deste programa. As nossas convidadas estão divertidíssimas. A Isabel Neri, Chorei de Véspera, ensaio sobre a morte por amor à vida, mas também a Teresa Marta, porque é vulgar, tens aqui dois nomes próprios, não é? Teresa Marta. É bom ou chama-te mais Teresa ou Marta? É a conjugação. Geralmente é Teresa Marta mesmo. Quando eras miúda e fazias alguma coisa também, como é que dizia? Teresa Marta? Teresa? Não, era mesmo Teresa. A sério? Era. É mais seca. Por acaso eu acho que o Teresa é o nome marido. Eu gosto de Marta. Eu também gosto de Marta, mas Teresa. Depois tem aquela coisa os do T's e os R's. É, não é? E do início da nacionalidade, a Dona Teresa. Mas há mais canções sobre Teresas. Estou-me a lembrar de uma tua, que Barreiros não é muito elogiosa. Não, mas essa aí nós nem vamos falar dessa agora. Claro que não. Agora, deixa-me recordar, há aqui duas coisas que eu ainda não falei. E uma delas tem a ver ainda contigo. Tu fizeste uma série de como direi, sessões de conversa nas FNACs sobre jornalismo. O que é que falavas aí? Eram sessões, foi um ciclo de tertúlias, jornalismo e literatura, porque eu faço parte do núcleo de investigação que é o CLEPUL, da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras, e enfim, organizámos uma série de coisas. E é uma tradição grande em Portugal de jornalistas que foram escritores, Saramago, Alexandre O'Neill, mais... sei lá, Batista Bastos... Sim, tens Mário Zambojal... Nunca mais temos aqui, há vários. Sim, há muitos. Embora ali a ideia fosse até um bocadinho mais lata, não era só jornalismo, era jornalismo e literatura. E, portanto, no fundo o que fizemos foi criar uma série de temas ao longo do ano. Falámos de morte, falámos das mulheres na literatura, falámos, enfim, de uma série de questões que tinha por objetivo levar, porque as coisas, este tipo de coisas na FNAC tem essa vantagem de levar as coisas para o público, não é? E as pessoas, e aconteceu em uma série de sessões, e isso eu gostei muito, porque também como estava mais ou menos nesta situação, via o que é que se passava à frente, não é? Era as pessoas passarem, porque iam comprar um livro ou fazer alguma coisa e depois ficavam a ouvir a discussão, não é? E faziam perguntas e, portanto, isso acho que é uma forma muito útil e eficaz de chegar às pessoas, porque às vezes o problema da cultura, por vezes, também é estar um bocadinho fechada entre os mesmos atores, não é? É verdade. E uma das coisas que eu tentava fazer ali foi exatamente levar... por exemplo, a primeira sessão foi com uma neurocientista e com a Marta... Pois. Não me pergunto sobre política, sou uma desgraça para nomes, mas que fazia investigação, é da Fundação Champalimau, faz investigação nesta área e que nos foi explicar a importância da literatura no nosso cérebro, de como as histórias nos entram de uma maneira, lá está, como falávamos há pouco, intuitiva, sem muitas vezes nos darmos conta, e que são uma forma extraordinária de aprendizagem, de nos fazer pensar, porque precisamente são naturais, não é? As histórias têm uma naturalidade, não é? Começaste a interessar-te mais pelo cérebro e as suas ligações depois do teu incidente, sei lá, começaste a interessar-te mais pelo António Damasio, estou-me agora aqui a lembrar. Há um caso muito curioso de alguém, há um livro também, editado há alguns anos atrás, talvez 5, 6 anos, de alguém que mudou a sua vida depois de, numa viagem normal, uma pedra ter vindo na sua direção, numa autoestrada, e lhe ter batido na cabeça. E a sua vida mudou para sempre. E ele foi acompanhado pelo António Damasio, e é uma história surpreendente da vida de alguém, de um acidente. É curioso que me perguntes isso porque eu sempre escrevi muito na área da saúde e isso, por sua vez, também me faz falar com alguns cientistas. E curiosamente, agora daqui a 15 dias vou aos Estados Unidos apresentar uma comunicação na Universidade de Harvard, que é um encontro de literatura, e o que eu vou apresentar é uma coisa um bocado louca, que é a reação neurológica à literatura e ao jornalismo literário. Que coisa isso é curioso. Pois é, muito curioso. Olha, uma das coisas que concluí, porque assim, vamos ver, eu não sou cientista, não é? Portanto, terei que falar daquilo que consegui investigar dentro daquilo que eu conheço, não é? Portanto, não vou propriamente explicar como é que funciona o cérebro, porque não é esse o meu
o meu conhecimento, não é? Claro que tive que estudar um bocadinho disso, mas não é isso que eu vou lá explicar. Uma das coisas muito interessantes que eu encontrei foi um estudo que demonstra a necessidade dos animais, neste caso era um estudo com macacos, pela informação. Ou seja, fizeram um estudo em que observavam o comportamento dos animais, dando-lhes só a comida ou dando-lhes comida com alguma informação. Claro que não estamos a falar de um jornal, estamos a falar de uma informação que lhes é útil enquanto animais. E a conclusão muito, muito interessante é que os animais preferiam a comida quando ela vinha associada à informação, mas também preferiam a informação mesmo quando não vinha com comida. Ou seja, os próprios macacos parecem ter um interesse na informação, independentemente da vantagem imediata que ela lhes possa trazer. O que, acho eu, nos devia fazer pensar sobre também a forma como nós consumimos informação. Ou seja, não terá só a ver com o interesse de lermos aquele jornal ou lermos aquela história, mas possivelmente, e agora enfim, não posso comprovar isto, mas possivelmente terá a ver também com uma necessidade quase instintiva de, se estiveres melhor informado, se tiveres mais informação, poderás sobreviver melhor. Bela conclusão. Deixem-me colocar aqui um vídeo que nos traz a Teresa Marta. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Ora, cá está. Coragem ou medo, o que depende é a forma como nós encaramos, é isso? Sim. Sobretudo a forma como nós percepcionamos o que está a acontecer. Mas claro que há aí coisas que vêm. Por isso é que há aquelas pessoas que são muito corajosas que não estão a percepcionar o que é que está ali a acontecer. Não é? Mas depende, a maneira como tu vês depende muito da forma como tu estás a entender o acontecimento, não é? Porque nós somos completamente condicionados. E há pessoas que façam a mesma coisa, entram em pânico, e outros que não. Também tem a ver com o nosso grau de... Tem a ver com a experiência também. Com a experiência, com a nossa educação. Sei que há pessoas que não têm experiência, as duas não têm experiência naquela situação, mas podem ter outras. Exatamente. Que lhes deram mais nós segurança vamos para... ativar isso. E esta questão, por exemplo, que a Isabel dizia da informação, por exemplo, no ser humano está provado que quanto mais informação nós temos, mais seguros, ou seja, menos medo sentimos. Imagina, tu vais para o mar, não sabes o que é que tu vais fazer, como é que vai estar o tempo, se há probabilidade ou não de haver alguma questão meteorológica que seja difícil. Tu, quanto mais informação recolhes, mais seguro tu te sentes e mais seguro tu vais, não é? Portanto, temos essa questão. Depois há outra parte, que é, às vezes há informação demasiada. Imagina, estou com esta sintomatologia, vou à net ver. E pomos-nos a pesquisar. De repente, aquilo já não é só aquilo. Nós já temos isto, e chegamos ao médico, pronto, já é uma catástrofe, não é? E às vezes não é nada. Portanto... Olha, falam da Academia de Coragem. Sempre que falam da Academia, eu vejo sempre uma parada militar. Não tem nada a ver com isso. Só corajosos, mas os medrecos entrarem só... Não, é um espaço, de facto, onde nós treinamos emoções, basicamente. Como é que se treina uma emoção? Ou com sei lá, tirar o medo de alguém? Não, nós não tiramos nada. Ali não se tira nada, nem se põe nada. Ali faz-se com que, tenta-se fazer com que a pessoa se veja a si própria em determinadas situações, e por isso é que a relação com o outro é tão importante. E, portanto, são exercícios muito de interação com o outro, em que tu acabas por perceber que muitas vezes tens determinada reação a determinado acontecimento, não porque o outro te fez algo, mas porque tu
próprio tens situações que não resolveste por alguma razão e aquilo faz-te confusão, irrita-te, enerva-te. A Isabel estava aqui a falar deste caso do macaco. Já agora, experiências recentes dizem que os macacos e os chimpanzés são os únicos animais que se reconhecem ao espelho e que percebem que são eles. A grande maioria dos animais não sabe que são eles que estão ao espelho. E lá está, e ficam com medo. Porque não sabem que os animais ficam com medo. Ficam irritados. Eu nunca vi um cão a ver ao espelho. Fica louco e ladra para outro. Lambe, espelho. Sim, lambe o espelho, não sei o quê. Mas fica com medo, sobretudo fica com medo. Porque vai, aproxima-se e parece que, claro, vai se aproximar, não é? O conhecimento de nós próprios é essencial para perdermos o medo. Há outra coisa, olha, muito curiosa, que é no jardim zoológico. Há quanto tempo é que vocês não vão ao jardim zoológico? Um anito, pai. Bom, o jardim zoológico mudou muito, porque antes havia as jaulas, não sei o quê, agora é tudo open space. É como aos É como nos escritórios. escritórios, exatamente. Mudou. Bom, conclusão. A reprodução dos animais aumentou cerca de 85%, 90%. Isso foi uma das conclusões. Depois eu perguntei, lá naqueles open space, via aqueles chimpanzés enormes e dizem assim, como é que estes chimpanzés, se quiserem, dão um salto e saem daqui? Como é que vocês fazem? Porque eu não estou a ver aqui nada eletrificado, não é? Os chimpanzés fizerem isso. Isto é depois não. Mas há aqui esta coisa de água à volta. Eu disse, mas isto é muito fundo. Não. Mas eles, ao não saberem qual é a profundidade, não saltam. Claramente, isso é a velha medo. história. O medo desconhecido. O medo desconhecido, aliás. Os próprios animais o têm, não é? O Foucault tem um estudo muito giro sobre isso, exatamente, sobre as cadeias, como é que elas eram construídas, em que os presos nunca sabiam se estavam a ser observados. O sistema panóptico. O panóptico, portanto, e o preso nunca sabia se tinha ou não alguém a vê-lo. E como não sabia, ficava ali. Fazia uma autovigilância. Fazia uma autovigilância, não saía, porque Também podiam faço estar a vê-lo. referência Esse sistema de panóptico que, no fundo, o Foucault estudou e é fantástico, de facto. A maior parte dos medos que nós temos, o velho do saco, e vem o cigano e se não comes a sopa e tal, a maior parte das pessoas nem nunca viu um velho do saco, nem nunca viu um cigano, as crianças, e comem a sopa. Lá está, o medo incutido, não é? Logo desde o início. E as percepções que vamos criando. Porque lá é A chantagem do medo também, não é? Sim, a chantagem do medo. As famílias, a maior parte delas, educam os filhos pelo medo. Nós, como pais, a maior parte de nós, educa os filhos pelo medo. Claro que o medo também nos protege, não é? Se vimos a criança, vai subir não sei onde, parte-se toda ali em baixo. Claro que sim, mas há coisas evitáveis. Sim, mas o medo pode ser uma arma de arremesso, Claro que até sim. a nível político, que é, Claro que sim. se forem para determinada facção política, vão passar fome e tudo vai voltar ao mesmo, não sei o Claro que. que É verdade. Isso é usado, claro que é. É usado O e medo não é é... uma coisa boa. Eu não acho que o medo seja bom. E depois, já que falamos, hoje o programa está a ser muito profundo e muito sério, que é, há determinados medos e há determinadas imagens que nós recordamos da nossa infância que são fruto da nossa imaginação. E há São as memórias compostas. Sim, memórias compostas, sim, é verdade, é capaz de sim. Sou bem. Deve ser memórias compostas. São coisas que nós ainda hoje dizemos que aquilo aconteceu e não aconteceu, na verdade. Isso dá umas discussões de família giríssimas. Sim, exato. Cada um tem uma versão Exatamente. diferente. Quando tu vais dizer uma Mas memória afinal, que tivesse e dizes, isto nunca aconteceu. Não, mas isto aconteceu, eu lembro-me, não aconteceu. Isso é muito engraçado, não é? Como é que tu podes criar uma memória falsa, na verdade? Não é bem totalmente falsa, não é? Sim, sei, não é talvez bem já vejas totalmente mais sobre falsa, isso. porque tem sempre algo de contacto com o real. Há estudos, inclusivamente, que mostram, se perguntares a uma criança como é que foi o nascimento até aos 2 anos de idade, há crianças que conseguem recordar. Conseguem? Conseguem. Não te dizem Não é que nada. aquilo foi o nascimento deles, não te dizem que é o nascimento, mas focam-te os aspectos mais complicados. Estava escuro, depois estava uma luz muito forte e depois sentiam até aos 2 anos. Há experiências... Eu lembro-me sempre de uma imagem que eu... Há um livro, A Mente do Seu Recém-Nascido, que pronto, são só histórias dessas, de facto, de um psiquiatra americano, e que refere isso. Portanto, tu vais compondo, é de facto memórias compostas, tu vais compondo aquilo. Há aqui uma coisa também que Ao ajuda, longo que da é toda a tua memória agora é mais facilmente reanimada com a quantidade de vídeos que tu agora... os pais agora gravam tudo. Sim. Não é? Por falar em vídeos, temos aqui mais um. Ora, este vídeo é basicamente uma curta-metragem de animação que se chama Os Prisioneiros, que foi baseado no anterior livro da
da nossa convidada, Isabel Neri. Bom, há um trailer no YouTube, é daí que o retiramos, e acho que depois podíamos falar da adaptação da Margarida Madeira, que vai fazer justamente deste teu livro, que se chama Chorei de Véspera. Mas primeiro, vejamos o teaser. Da janela ao meu quarto, vejo a casa das mães, onde vive a minha mãe. Gostava de viver lá, tem mais brinquedos. Meu irmão de 3 anos vive lá, mas a mim não me deixam porque já tenho 6. Queria saber quando é que vou embora desta casa, mas ninguém me diz. Olha, cá está. Isto quer dizer que vai haver uma adaptação deste teu livro. Está já pensada pela mesma realizadora, porque eu dei-lhe o livro a ler numa altura em que pensámos fazer algumas ilustrações, depois mudámos de ideias, mas ela ficou logo a trabalhar mentalmente no assunto e depois perguntou-me se eu acharia bem. E eu disse imediatamente que sim, porque... Mas vai ser uma curta ou vai ser uma longa? Em princípio uma curta, penso eu, mas isso de facto será ela a melhor pessoa a explicar. Mas é um tema muito difícil, o da morte, como é evidente, não é? Sim. Mas o das prisioneiras também já era muito difícil, e como ela teve essa capacidade maravilhosa de sintetizar e transmitir a ideia de um tema desses, de certeza que fará também um trabalho fantástico com este tema. Olha, estamos quase a fechar. Teresa Marta, adoro Teresa Marta. Acho que é um nome fortíssimo, Teresa Marta. Quais são os medos mais comuns e qual a forma de darmos a volta por cima? Há estratégias ou não? Olha, os medos mais comuns são aqueles... são os da mais... morte? A morte, ficar sozinha, envelhecer sozinha. Eu estou a falar no feminino, mas isto é transversal, não é? As mulheres têm mais medos que os homens. Não há sexo no medo. O medo não é algo... Peço desculpa, retiro o que disse. Olha, cá há homens com muito medo também, muito medricas. Sim, mas convencionam-se desde de início que tens de ter coragem, és um homem, não sei o quê. Não há isto para uma mulher, mas não é? Não quer dizer que tenhas. Não confessam. Nós confessamos mais. Há uma coisa tipo quem é que vai lá primeiro, não é? Olha, ali vai lá o homem, não é? O homem que vai lá defender E tem que ser. Temos que voltar um pouco àquela coisa... o príncipe é sem medo, vai à frente, enfrenta a guerra. As mulheres precisam disso, nós estamos muito masculinizadas, é nas empresas, é tudo, tem que ser mulher guerreira, é um cansaço. Então espera lá, medo de morrer, medo de ficar sozinho, mais? Medo do desemprego atualmente. Medo do desemprego? Medo de não ver, medo de ser má mãe e má pai. Há muito esse medo, não é? E o medo de não estar a transmitir aos filhos as competências que eles precisam para se adaptarem à fase atual da vida. E deles o medo de falhar, o medo de chumbar. Como sair do medo? Como sair do medo? Olha, é só uma palavra: agir. Mexam-se. Olha, eu estou com medo que não tínhamos mais programa. O realizador diz-me para eu não ter medo que temos mesmo que acabar. E que basicamente é sempre assim. Eu quero agradecer a ambas por terem vindo. Como viram, conseguimos que os temas se cruzassem. Bem, um livro fala sobre a coragem. Fazer do medo coragem é o livro de Teresa Marta, formadora e fundadora da Academia de Coragem. Já agora, há um endereço da Academia, há uma página de Facebook. academiadacoragem.pt. Pronto. Depois, há um livro que relata a experiência impressionante de Isabel Neri, que é jornalista da Visão. De resto, o que é que fazes na Visão? Tens um departamento só teu? Não. Não. Neste momento trabalho na secção de política. Secção de política, está agitado isso. Estás uma boa secção. Bom, Isabel Neri, ela diz que deveria ter morrido no dia 10 de abril de 2009, ao meio-dia e meia. E como viram, isso não aconteceu. Ela teve um derrame cerebral e esse é só o mote para este livro que agora nos chega. Chorei de Véspera, um ensaio sobre a morte por amor à vida. É justamente com um vídeo que vamos acabar este programa, um vídeo que nos trouxe a Teresa Marta, uma oportunidade de dizer o seu nome mais uma vez, e basicamente vai-nos falar de coragem. Obrigado a ambas. Obrigada.
Gostaram imenso do vídeo? Então partilhem o vídeo.